O Fogão está focado em contratar o zagueiro Dantas. Danilo Barbosa tem sondagem no Grêmio, mas seu staff quer levá-lo para o exterior. Arthur Jorge, que história é essa de Botafogo estaria interessado em Arthur Jorge? Alucinaram? E o Mancini? Vem? Não vem? É só cavada? Isso e muito mais agora. Ainda tem a situação do zagueiro Bastos e muito mais. Bora pro vídeo. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e daqui a pouco a gente volta. A gente continua falando de clubes lá no Rio de Janeiro, agora o assunto não é mais o Vasco, e sim o Botafogo, que já aparece em destaque aqui no nosso telão. Por isso, Bárbara Mendonça, minha parceira de Central do Mercado, chega para atualizar aqui. Essa reposição do Jair tá dando o que falar por aqui, viu, minha amiga? Por quê? O Botafogo contratou o Jair dos Santos, pagando um valor, tem que repassar uma grana pro Santos, e esse valor que foi negociado aí não agradou muito a rapaziada do Peixão, viu? Quem chega para substituir o Jair já se sabe? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. Oi, Vini, boa tarde para você, é sempre um prazer participar aqui do Taon. O Botafogo tá nessa busca no mercado, né, por quem vai ser o substituto do Jair, né. A busca do Botafogo nesse momento é por um zagueiro de perfil similar ao do Jair, né. Quando o Botafogo foi ao mercado contratá-lo em janeiro, buscava ali um jovem ainda em desenvolvimento, com potencial de revenda, né. A gente até publicou ontem no GE. Globo que o Jair foi negociado pelo Botafogo, pelo mesmo valor que ele foi adquirido, né, 12 milhões de euros fixos, mas para o Botafogo pesaram as condições de pagamento, né, internamente antes se esperava até que o Jair pudesse ter uma valorização financeira, mas pesou de fato essa forma de pagamento para que o Botafogo aceitasse os mesmos 12 milhões de euros que pagou no Jair quando negociou ele com o Santos, né, aquela negociação no início do ano que envolveu também a ida do Tiquinho Soares para o Santos, enfim, essa história que a gente já tá muito mais por dentro, né, que aconteceu no início do ano. Então, o Botafogo pretende sim voltar ao mercado, né, buscar essa reposição para o Jair, porque o Botafogo de novo se vê numa situação de uma escassez de zagueiros destros, né? A gente vê um filme se repetindo aí, né? Porque isso aconteceu com o Jair no início do ano, quando o Bastos se lesionou e aí o recém-chegado teve que assumir a titularidade. Fato que isso vai acontecer agora com o Caio Pantaleão, que veio do Krasnodar, né? O Bastos está em recuperação de uma cirurgia no joelho, tem uma expectativa aí de recuperação de pelo menos 3 meses. Então, de novo, o Botafogo vê um zagueiro chegando e já tendo que assumir essa responsabilidade de ser titular, né? A gente sabe que um dos nomes que o Botafogo monitora para repor o Jair é o Dantas, né? O Dantas é um zagueiro monitorado pelo Botafogo há algum tempo, mas a gente segue em busca aí de atualizações sobre quem vai ser o novo zagueiro do Botafogo de fato, Vini. Valeu, Bárbara. A gente fica na expectativa não só dessa reposição do Jair, mas também dessa novela que será que vai se arrastar, igual foi no começo do ano, para a definição do novo treinador. O Textor promete que dessa vez vai ser diferente. A Bárbara volta com toda a nossa equipe de setoristas do Botafogo lá no GE, assim que tiver alguma novidade na nossa programação. Agora, vamos para o rival do Flamengo, Hernanzito? Falando do Botafogo, que está em busca deste treinador e tem jogador saindo, né? Um time... A gente falou muito sobre essa reformulação do Botafogo aqui ao longo do Mundial de Clubes. Alguns atletas sendo contratados, outros indo embora, como o caso do Igor Jesus. E agora Jair está sacramentado. Já indo para o Nottingham Forest. Agora sim... É real, oficial, já dá para dizer dessa forma? O oficial ainda não, os clubes não anunciaram a transferência, mas ele já assinou o contrato, já está assinado o contrato. Felipe Silva trouxe essa informação aí na coluna e ele assinou e vai embora do Botafogo. Jogador que... E é curioso, né, porque como as negociações vão acontecendo, né? Há uma parceria ou há uma relação muito boa do dono do Nottingham Forest, o Marinax, o grego Marinax, com o John Textor. Então, assim, eles têm muita... aquela coisa, né? Quando tem uma parceria grande, quando tem uma relação muito grande, você faz as negociações ali, aqui e tudo mais. O Igor Jesus, por exemplo, foi vendido a 20 de euros, foi um baita de um negócio para o Botafogo, e o Jair acabou não sendo um negócio em que o Botafogo lucrou, né? Porque ele é vendido num valor abaixo do que foi comprado. Né? 12 milhões de euros a venda? E o Botafogo tinha comprado do Santos 14.
E por que vendeu, então? Então, porque tem muito dessa parceria do Marinakis com o Textor e tal. Então, assim, eles são muito próximos e é aquela coisa, tá bom, te vendo aqui... Tem nada a ver com a história do Lyon, não. Imagina. Não, então, essa relação deles que é muito próxima, entendeu? Mas, de fato, chegou-se a cogitar, e a gente trouxe a informação aqui durante o Mundial, quando o Botafogo estava disputando o Mundial, que poderia melar essa situação exatamente por isso, porque o jogador se valorizou lá no Mundial, né? E ele estava jogando, e ele topava ficar mais tempo no Brasil, mas agora está indo para um novo desafio, que é muito bacana também, né? Não, para ele tá lindo. Se chegar no futebol inglês, 20 anos, zagueiro, né? Super jovem. E a trajetória dele, né? Vamos pegar a linha do tempo da trajetória dele. Estava no Santos até outro dia, até fevereiro, acho. Acho que foi fevereiro que o Botafogo contratou. Fez pouquíssimos jogos, já está indo para o futebol europeu. Para ele, sensacional para o jogador, né? Para atuar numa Premier League, podendo, né, pela idade que tem, ainda alcançar um time de uma prateleira até superior futuramente, no futuro próximo. Um zagueiro muito bom, né? Um zagueiro que vem se destacando. O Botafogo contratou Caio Pantaleão, que é um zagueiro também. Teve essa baixa agora do Bastos, que acabou deixando o Mundial de Clubes mais cedo por conta de uma lesão. Será que ainda vai ao mercado? Trouxe Montoro, trouxe outros jogadores também. Fez uma janela, até porque precisava, né? Em função das perdas que teve nesse primeiro semestre e sem treinador. Aí é difícil também, né? Porque quem que vai... Só o Textor que vai avalizar todas as contratações? Não tem um treinador para falar. Esse joga comigo, esse é bom, esse eu gosto de usar em tal função. Então, mas é que assim... Não passa tanto pelo técnico, né? Então, teoricamente sim. Deveria. Quando você tem, sim. Mas o Botafogo hoje trabalha como uma empresa, né? Então, assim, o dono contratou um funcionário para a empresa. Quando chega um superior, usa aí e tal, né? Aquela coisa, é uma empresa. Mas, assim, entendo que o Botafogo não cessou ali a questão de mercado. Vai buscar mais opções. A gente noticiou aqui que ia retomar a conversa com o Dantas, que é o zagueiro do Novo Horizontino, que aí seria mais uma aposta para você ter no elenco e trabalhando, lapidando um jogador que é muito bom. Com a saída do Jair agora, você tem que repor. Então é um Botafogo que a gente ainda vai noticiar muito ainda no mercado. Será que essa queda no Mundial de Clubes, que foi uma queda, né, não ficou feia, na minha visão, pelo menos, porque foi diante de um grande adversário, de um rival aqui do Brasil, era 50-50, qualquer um poderia ter vencido, e embora o Palmeiras até tenha jogado melhor, gente, foi na prorrogação, foi ali, né, um jogo muito parelho, né, tanto que foi decidido desta forma. Mas a queda no Mundial de Clubes, será que ativa ali, acendem as sirenes de precisamos contratar? Dá uma pressionada? Ou não tem muita interferência, assim, a campanha no Mundial na busca no mercado? Porque você tem ali as saídas e aí você tem que repor, né? Aquela coisa de ter o elenco, né? São 3 frentes ali para você disputar. O Botafogo já tinha feito essa boa reposição antes de ir para o Mundial. Então, assim, eu vejo que o Botafogo agora precisa correr para definir a questão do treinador, que ainda está muito, tá muito aberta ainda, né? O Textor vai passar pela escolha dele, vai ser ele quem vai dar a palavra final do treinador, e o tempo está ficando curto, porque a semana que vem já tem jogo, né? Dia 12 já recomeça o Brasileiro. Então, se o Botafogo ficar muito tempo sem treinador, cara, vai ser o filme repetido do começo do ano. Sim. E perdeu títulos, perdeu vários campeonatos ali, a Recopa, o Campeonato Carioca. Então, assim... Preparação para a temporada, né? A preparação para a temporada, então... Cobrou-se um preço essa escolha e esse planejamento do início de temporada. Poderia ter se classificado, poderia, mas cobrou-se um preço essa escolha. Hernanzito, chegou notícia aí? Ele estava falando, de repente ele pegou o telefone e falei, opa, é bolinha na tela que está pingando ali. Então, até dando uma atualizada aí nessa questão do Dantas, semana que vem vai ter uma reunião que pode definir... Chegou agora, isso foi? Olha, eu perguntei ao aqui, vivo, minha gente. Perguntei enquanto a gente debatia aqui, falava, dava as informações, e aí a resposta veio rápido. Então, semana que vem
vai ter uma reunião que vai ser importante, que pode definir aí essa negociação, aí dar uma afunilada desse zagueiro de 20 anos aí pro Botafogo. Bora falar do Botafogo, então. Botafogo, que acabou eliminado, já voltou ao Brasil, inclusive desembarcou ontem à noite. Triste, é verdade, pela eliminação. Mas caiu, né, diante de um grande adversário, de um grande rival, num jogo que, mais tenha sido pior, foi um jogo parelho, né? Um jogo decidido da forma que foi, com o gol do Paulinho, foi um jogo parelho. PVC, como é que tá essa busca por treinador, hein? Será que Arthur Jorge pode pintar no Botafogo novamente? Ou tá difícil essa situação? Tá difícil porque tem questão de problema anterior. Vou só responder uma coisa aqui. Tô no ar, 20 minutos. 20 minutos. Pronto. Aí, gente, vocês querem bastidores, é isso. PVC e Hernan respondem tudo no ar. Diga, PV. O Arthur Jorge, a informação que existe é que ele não recebeu tudo que tinha para receber. Além disso, teve bate-boca público no começo do Mundial. O Arthur Jorge falou, o Textor respondeu para ele. Então é muito difícil. Agora, a torcida tinha elegido logo depois da queda do Renato Paiva, eu tinha visto uma enquete pedindo o retorno do Luiz Castro. O Luiz Castro não vem, porque ele acabou de assinar com o Alvácio. Eu perguntei para ele, viste que a torcida do Botafogo quer a ti de volta? Ele respondeu, pois, amigo, eu agradeço muito a simpatia da torcida, até porque os entendo e gosto muito deles. Mas agora é tempo de Alvácio. Comecei hoje meu trabalho. A resposta dele é de ontem. Começou ontem o trabalho no Alvácio. Então, eu acho que tem de novo uma pequena novelinha para decidir quem vai ser o substituto do Renato Paiva. E acho que dessa vez não tem como dizer, tem que esperar para não correr o risco de errar. Tem que ser rápido e certeiro. Não tem direito de errar, mas também não tem direito de ser demorado. Até porque o Botafogo, se o Textor percebeu que não ficava feliz com as escalações do Renato Paiva, a ponto de demiti-lo 2 meses e 29 dias depois da sua estreia em jogo oficial, então o Textor demorou e errou. Se ele percebeu em 40 dias que o Paiva escalava coisas que ele não gostava, então ele demorou e errou. Então agora não pode demorar e errar. Tem que ser rápido e certeiro. E em meio a essas buscas que precisam ser rápidas e certeiras, nomes já começam a surgir, né? Além do Arthur Jorge, Roberto Mancini também, que foi um técnico com quem o John Textor já havia conversado antes de fazer a contratação do Renato Paiva. E aí ele fez um post nas redes sociais apoiando o Botafogo. Vamos, Botafogo, você é forte, boa sorte no campeonato. Isso aí gerou um certo burburinho. O que isso quis dizer? Porque já foi um nome sondado ali, ele que está sem clube desde a passagem pela seleção da Arábia Saudita. Não sei se pode ser um oi sumido, fato é que isso aí já gerou um burburinho. Será que vamos entrar numa nova novela, Hernan? Porque a gente estava falando aqui, né, desde ontem, sobre como foi surpreendente essa demissão, na visão de alguns do próprio PVC, desrespeitosa mesmo, pela forma como foi, por ter sido, logo depois de ter sido contratado, 3 meses se passaram e veio essa demissão, e agora busca um novo rumo. A gente imagina o futebol ofensivo, que era o que o John Textor queria, né? Um Botafogo que oferecesse mais opções ofensivas aí para o time. Será que vai virar uma novela? Eu não acredito muito nesses enigmas de rede social, sabe? Aquela biscoitadinha, essa coisa. Eu acho que é mais resenha. Mas, de fato, o Roberto Mancini, ele foi procurado pelo Textor, né? Antes do Paiva, né? Naquele hiato que o Botafogo ficou sem treinador, quando o Arthur Jorge saiu, né? É um treinador de nome, seria uma boa novidade, uma grande novidade. Mais um italiano aí no Brasil, né? Junto com o técnico da seleção brasileira. Mas, assim, é uma outra realidade, é uma outra cultura, é um outro tipo de visão, assim, de futebol, né? E aí
o Botafogo já está nas oitavas da Libertadores, já está lá na fase final das competições, já está na fase de mata-mata, tem o Brasileirão ali, que é uma montanha que você tem que subir. Então, assim, é um ano de muita atenção para o torcedor do Botafogo, porque já é um carro numa velocidade, numa descida, e aí agora você vai trocar o pneu. Então você tem que escolher muito bem esse pneu aí para o carro continuar andando, para não capotar, entendeu? É complicado. E o Mancini, eu adoraria ver o Roberto Mancini aqui no futebol brasileiro, acho que seria uma grande novidade. Mas fico nessa dúvida se não seria um ano onde você iria sacrificar algumas competições com uma chegada de um treinador que nunca respirou essa cultura. Ah, mas pode ser que o cara chegue aqui e o Abel Ferreira também não conhecia nada, cruzou o Atlântico, ganhou tudo. Ótimo, mas assim, a gente tem que ponderar todas essas possibilidades. Ainda mais no meio da temporada, com a temporada andando e não tem muito tempo para dar resposta, né? É uma expectativa muito alta em cima desse time, então precisa apresentar resultados logo que entra, não vai ter muito tempo de adaptação e tal. Aquela coisa, né? O futebol brasileiro é assim, então vamos ver como isso se desenvolve. E eu quero falar uma coisa do Arthur Jorge, que é assim, da multa rescisória. A multa rescisória dele é o tempo do contrato. Ele tem contrato até o final de 27, 5 milhões ele ganha ao ano, de dólares. Então vamos fazer uma continha aí, dá 50 milhões, 60 milhões de reais. Então são 2 anos de contrato ainda. Junta 2 anos, vê quanto dá daí. Dá mais de 100 milhas. Já até perdi as contas, nunca nem vou ver esse dinheiro na minha vida. Então... É mais de 100 milhas aí, não é fácil também tirar. Óbvio que não é essa multa integral. Dá para você negociar, obviamente, mas assim, também não é fácil tirar o Arthur Jorge do Al Rayyan. Vamos falar do Botafogo, o Fogudo. A situação também lá no Botafogo tá meio nebulosa também. Rodrigo Brandão, e o fogão, hein, Brandola? Fala, Brenoca, boa tarde pra você e pra galera sintonizada no Papo de Craque, primeira edição. Ainda sem um técnico definido, o Botafogo já começa a buscar alternativas para a saída do zagueiro Jair. Vamos falar. Muito bem, Breno. Por enquanto não temos informações nem novidades a respeito de treinador no Botafogo. O Textor já disse que tem pressa, quer contratar um treinador já para que ele assuma a equipe na segunda-feira, data da reapresentação dos jogadores no CT Lonier, mas em 5 dias nada de novidades. A gente vai aguardar esse fim de semana e espera que essas novidades surjam no decorrer dos dias. Agora, tem jogador que pode sair, outros que podem chegar e outros que estão retornando. Caso do Matias Segovia, o nosso Segovinha. Ele estava emprestado ao Al Ain dos Emirados Árabes, só que esse contrato de empréstimo se encerrou no final de junho. Na teoria, ele tem que se apresentar na segunda-feira, só que é muito difícil que o Botafogo permaneça com esse jogador. Nesse tempo que ele esteve emprestado ao Al Ain, ele teve pouquíssimo espaço. Inclusive, essa equipe participou da Copa do Mundo de Clubes e o Segovinha não foi relacionado para nenhuma partida. Inclusive, em entrevista a uma rádio do Paraguai, ele falou sobre essa situação, disse que ficou muito triste e irritado com o treinador, que não deu nenhum motivo para deixá-lo de fora. Também nessa entrevista, ele disse que existem algumas propostas chegando, inclusive de clubes do Brasil, da Major League Soccer e também dos Emirados Árabes, além do Daring Brussels, que é o novo nome do RD Molenbeek, clube que também faz parte da Eagle Football. O Segovinha tem contrato com o Botafogo até o final de 2026 e, ao que tudo indica, ele deverá mesmo ser novamente emprestado. Outro que não vai permanecer é o Danilo Barbosa. O jogador tem contrato se encerrando no final do ano, ele já pode inclusive assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, já surgiu inclusive uma sondagem do Grêmio, o Mano Menezes pediu a contratação desse jogador, mas o staff dele disse que o interesse nesse momento é se transferir para o futebol do exterior. O volante tem 29 anos e está no Botafogo desde 2022. Agora, para a zaga, a equipe precisa de reposição, já que o Jair foi negociado. E o nome da vez é o do Dantas, jogador de 20 anos, ele pertence ao Novo Horizontino, é zagueiro de origem, mas que também exerce a função de volante, tem uma boa estatura, tem 1,89 m e é visto pelo scout do Botafogo como um jogador promissor. A informação trazida pelo Fogão.net é de que o clube tem uma reunião agendada com o staff do jogador na próxima semana, quando deve acontecer o acerto com esse jogador. Valeu, Breno? Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, o Botafogo trabalhando, é claro que tudo passa pelo nome do novo técnico e que é o grande X da questão, né? Ninguém sabe, até o Mário perguntou, quem vai querer assumir o Botafogo? Depende, né? Depende de quem o Texas vai querer buscar nesse momento.
Por enquanto, tudo muito blindado, não temos informações. O Segovinha voltou, Gabriel Faria. Na verdade, acabou o empréstimo dele. Eu não sei se estão muito afim de utilizar o Segovinha, não, né? Ele pegou alguns empréstimos aí que não foi tão utilizado. Até pra realidade do clube hoje, né? Pedindo um outro tipo de jogador, não acho que caiba no elenco do Botafogo. E é isso, é buscar um técnico, né, Breno? Porque janela de reforços, ela vai até setembro. É grande. Você tem aí mais cerca de iniciozinho de setembro, se não me engano, 2 de setembro. Meses. Então você tem 2 meses, o elenco hoje ele não tá desesperadoramente desfalcado, você consegue jogar com esse elenco se for necessário, buscar reforços com calma. Agora o treinador, no meu entendimento, ele tem que chegar na segunda-feira, na reapresentação do grupo, senão você vai perder mais tempo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.